Oi, gente! Eu sou a Raquel Dias, médica reumatologista, e você está no Reumatube, a reumatologia fácil no YouTube. No vídeo de hoje nós vamos continuar a saga sobre fibromialgia, explicando o que acontece no corpo de quem tem essa doença. Vamos lá? Pessoal, então, onde está o problema na fibromialgia? A gente sabe que não é no corpo inteiro. Não é um problema na articulação, no músculo, não são esses locais que estão os doentes. O problema é lá no cérebro, no nosso centro de controle da dor. Eu gosto de explicar mais ou menos como se fosse aquele filme Divertidamente da Disney com a Pixar, não sei se vocês conhecem. É um filme onde tem uma garotinha e todas as emoções dela são reguladas pelas emoções em si, miniaturas que ficam lá dentro da cabeça dela num centro de controle, como se fosse um balcão de uma nave espacial e que eles ficam controlando com botões e tudo o que a criancinha sente. Tem a alegria, a tristeza, a raiva, o nojinho, o medo, e aí a cada hora que alguém tá ali controlando, a criancinha, a personagem do filme, demonstra aquela emoção. E o que esse filme tem a ver com a fibromialgia? É só para ilustrar para vocês, então, essa questão do nosso cérebro controlando a dor. Então lá dentro do nosso cérebro a gente tem um centro de controle da dor, e é como se tivesse também um homenzinho ali que controla quando a gente sente dor ou não. Na situação normal, em uma situação de saúde, esse sistema só vai funcionar quando existir algum perigo pra gente. Então, por exemplo, se a gente pisa num prego, é para sentir dor mesmo, para poder tirar o pé daquele prego. Se a gente põe a mão numa chapa quente, é para sentir dor bem rápido, para poder tirar a mão da chapa quente e não deixar machucar a mão. Sentir uma dor na barriga, no peito, alguma coisa que chame a atenção para poder ir ao médico, só que só numa situação de perigo real. Se estiver tendo uma apendicite, se estiver tendo um infarto, nessas horas a dor é muito importante. Em quem tem fibromialgia, a dor tá o tempo inteiro. É como se esse homenzinho que tá lá no cérebro controlando, ele tivesse doidão e tivesse acionando a dor para tudo quanto é lugar o tempo inteiro. Mesmo quando não tem um perigo real, mesmo quando não tem uma doença, um problema ali naquele lugar. Então esse é o principal problema na fibromialgia. E aí você me pergunta, então como que os outros sintomas são explicados? A dor tudo bem, eu tô imaginando ali que todo o sistema do nosso corpo que regula a dor, ele tá alterado, ele tá mais sensível à dor. Mas por que então tem alteração do sono? É muito associado com depressão, ansiedade, formigamento, dormência, tantos sintomas que a gente comentou naquele outro vídeo. Então, porque na verdade esse centro que controla a dor, ele tem conexões com outros centros de controle no nosso cérebro. Por exemplo, o centro que regula o sono, o que regula o humor também. E isso tem a ver com todas as nossas conexões cerebrais, os neurotransmissores. É uma explicação mais complexa, mas pensando nesse centro de controle e pensando nesse homenzinho que controla a dor, é como se ele tivesse acesso a tudo e ele pudesse controlar o sono, o humor e tantas outras coisas que regulam e que causariam aqueles sintomas que a gente falou no vídeo 1. As pesquisas em fibromialgia também demonstram que não é só a parte central, lá dentro do cérebro, que está alterado. As fibras periféricas também, fibras nervosas mais finas, elas também estão alteradas, elas são mais sensíveis. Portanto, conforme todas as evidências científicas que a gente tem até hoje, o que explica a fibromialgia é essa alteração de todo o sistema que regula a dor do nosso corpo. Esse sistema é o que está alterado. Não é uma doença autoimune, não é uma doença inflamatória. Os lugares do corpo não estão inflamados. Isso não significa que o paciente que tem fibromialgia, ele não possa ter, eventualmente, uma inflamação de uma bursa, tipo a bursite, ou de um tendão, a tendinite, igual qualquer pessoa. Não é porque tem fibromialgia que não pode ter nenhuma outra coisa associada. Por isso é importante o médico avaliar, como a gente conversou no primeiro vídeo, para determinar o que são sintomas da fibromialgia e se tem alguma outra condição associada. Então nós entendemos onde está o defeito na fibromialgia. Agora resta entender por que esse defeito está aí. O que acontece com a pessoa que tem fibromialgia para ela ter essa alteração no sistema de dor? E isso não está muito claro, a gente não conhece todos os fatores. Mas o que a gente sabe é que a predisposição familiar é uma coisa muito importante, que é a questão genética. Não significa que a pessoa que tem fibromialgia, necessariamente o pai ou a mãe tem, ou os filhos vão ter, não é esse tipo de padrão de herança. Mas é uma predisposição na família, uma tendência naquela família de ter essa doença. As questões emocionais, que são uma outra dúvida muito importante, elas não são a causa da doença. O que a gente sabe é que elas podem ser o gatilho, ou para a doença começar,
ou para piorarem os sintomas em quem já tem. Porque é como se esse homenzinho que controla a dor, ele fosse mais sensível ao sofrimento psíquico e aí ele ficasse mais ativo quando existe algum problema emocional acontecendo. Então a gente vai conversar mais sobre como lidar com essas situações quando a gente for falar de tratamento. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado com dúvida, pode deixar aqui embaixo, que eu respondo depois. Deem o like, se inscrevam e compartilhem com quem precisa aprender um pouquinho mais sobre fibromialgia. Até o próximo. Tchau, tchau!